Deus abençoe a cada irmão, a cada um que nos assiste nessa oportunidade. Confesso que para mim é um motivo de alegria poder dedicar esse tempo para meditar na palavra. E como o nosso assunto o tema oficial é meditando na palavra, eu gostaria de tomar uma porção das Escrituras para a nossa meditação, que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, a Bíblia diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Eu desejo, com a graça de Deus, falar um pouco, dando um tema à nossa meditação, o propósito das provas. Não temos dúvida que tudo acontece com a permissão de Deus. E nada pode acontecer sem que Deus permita. E a Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, versículo 28, uma escritura bem conhecida de todo leitor da Bíblia, nos afirma que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, nada pega a Deus de surpresa. Se temos que passar por provas e tribulações, isso é porque Deus permite e há um propósito para isso. A Bíblia nos diz em Tiago capítulo 2, ou Tiago capítulo 1, versículo 2, Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações. Então não é para nós nos aborrecer, mas é para nos alegrar. Uma coisa difícil, né? Se alegrar em meio às tribulações, às provações. Mas como pode uma pessoa, o aluno, ser aprovado se primeiro ele não ser provado? Antes dele receber o diploma, antes dele passar de ano na escola, cai muitas provas e ele precisa passar na prova. Ele precisa passar no teste para então ser aprovado. Há um hino que diz que não há vitória sem luta, mas também diz que não há um campeão sem laurel. Então, observe, meus irmãos, não é para você se aborrecer, ficar desmotivado, triste. Há um propósito, há uma razão por que Deus permitiu essa prova,
essa luta, esse teste, e que você, que eu, que nós não venhamos falhar no teste. Como uma certa vez o pastor Febrônio pregou uma mensagem intitulada "Procure ser aprovado". É o que devemos lutar. Para isso devemos lutar, para sermos aprovados, passar no teste. E mais do que nunca, na hora em que estamos vivendo, é uma hora de muitos testes. E, na verdade, precisamos nos refugiar em Deus, buscar força em Deus, buscar sabedoria. Como disse o apóstolo Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Por que precisamos de sabedoria? Para saber como enfrentar os problemas, as dificuldades, saber como administrar essas coisas todas. Na mensagem, os memoriais de Deus testado pelo tempo, o nosso profeta diz: se ele tomou todo esse cuidado para ter certeza que aquela ponte estaria segura, quanto cuidado você acha que Deus teve que tomar para garantir que sua igreja estivesse segura? Sim, Senhor, há um memorial da morte de Cristo. Este é sua igreja. Algumas pessoas não querem viver isso, outras viverão, mas é um tempo de teste. Deus testando as pessoas hoje para seus memoriais. Muitas vezes as pessoas dizem: "Oh, eu sou tão tentado. Bendito seja o nome do Senhor pelas tentações. Quando estou fraco, então sou forte", disse Paulo. Todo filho que vem a Deus deve primeiramente ser testado e provado. E estes testes são mais doces e mais preciosos para você do que o ouro precioso. É tempo de teste. Muitos anos atrás, antes de existirem as fundições, eles costumavam pegar o ouro e a forma como eles sabiam se estava bom ou não era tirar todo o lodo de cima, toda a pirita de ferro, que é o ouro dos tolos, tirar todo o ouro dos tolos, todas as bobagens. Os batedores batiam e viravam e continuavam batendo e giravam até que o batedor visse o seu reflexo no ouro. É assim que Deus faz com sua igreja. Ele lhe dá provas e mais provas, testes e mais testes, uma prova após outra, um teste após outro, até que a vida de Cristo seja refletida em sua vida, até que você se torne pacífico, sóbrio, manso, gentil, humilde, preparado, submisso, disposto a virar o seu rosto das coisas do mundo e olhar diretamente para o Calvário, para aquele que está batendo. Está vendo o propósito das provas? Está vendo o porquê muitas vezes somos batidos por Deus? Há um propósito nisso, para que você e eu possamos refletir o caráter de Jesus Cristo. Esse é o propósito. Assim como aqueles índios batiam no ouro, até que eles pudessem se enxergar. Então, isso quer dizer, estava bom. A pirita tinha saído, o lodo tinha saído. Esse é o propósito de Deus faz com a sua igreja. Muitas vezes você acha estranho tais provas ardentes e doenças e perseguições. Elas são enviadas justamente para testá-lo, para tirar a sujeira de você, tirar o lodo, tirar de você a lentidão, para despertá-lo para o lugar onde você pode olhar e ver o reflexo, ou os homens podem olhar e ver o reflexo de Cristo em você.
Cristo em vós, a esperança da glória. O fogo apenas arrega, ele simplesmente nos dá um novo apoio, ele simplesmente dá mais força em cada provação. Toda vez que um vento atinge uma árvore e a empurra para um lado e para outro, para trás e para frente, ele somente afrouxa as raízes para que ela possa ir mais fundo e tenha uma melhor sustentação. Veja o propósito do vento soprar contra aquela árvore. Há um propósito nisso, há uma razão para isso. Veja então, toda vez que a doença atinge o seu lar, cada prova que atinge seu lar, toda vez que seus vizinhos falam mal de você, isso está somente te chacoalhando, te afrouxando, para que assim você possa descer e se agarrar melhor à rocha eterna da imutável palavra de Deus. É assim que Deus faz. Ele envia essas provações para testá-lo, para prová-lo, para sacudi-lo e lhe dar uma nova sustentação. Então vemos que, quando ele tinha tudo pronto, os críticos pararam ali e disseram: isso não vai funcionar. Mas aquele arquiteto sabia que sua ponte ia resistir. Ele sabia que seria assim porque ela tinha sido testada. É por esta razão que Deus disse: eu terei uma igreja sem manchas nem rugas. Amém. Ela passou pelo teste e cada filho que vem a Deus tem que ser testado. Cada filho que vem a Deus tem que ser testado. Me lembro de uma história que um irmão uma certa vez contou de um empresário que se converteu a Cristo. E ele tinha uma fábrica, ele fabricava facas. E então, a partir do momento que ele se tornou um cristão, os testes vieram. A sua empresa começou a ir mal. Seus negócios começaram a ir mal. Não faltou pessoas para vir e dizer: a razão por que seus negócios não estão indo bem é porque você mudou de religião, como é costume do ímpio dizer. E ele continuava firme em seu propósito de servir a Deus. E um dia um crítico chegou ali e disse isso, e ele disse: vem cá, eu sou um fabricante de facas, e para que nós obtenha essas facas lindas, elas antes de se tornarem isso que você está vendo, precisa passar por um processo. Ele disse: o ferro vem, ele vai simplesmente ali para a fornalha, é aquecido, depois é posto em uma bigorna e é batido, batido, batido. E se ele resistir às pancadas, então serve para ser uma boa faca. Mas se enquanto ele está sendo batido, ele se quebra, então não presta para a faca, vai para a sucata. Ele disse: eu quero ser batido, batido e batido, mas não quero me quebrar. Em outras palavras, eu quero passar no teste, eu não quero ser jogado para a sucata. E é dessa maneira que o cristão encara as provas. Ele age como nós costumamos cantar aquele hino: estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, atrás não volto, não volto não. Lembre-se disso, meu amado irmão, meu amigo que me assiste. Toda prova vem com um propósito. E há o propósito das provas. Saiba disso. Se você está passando por uma luta, por uma dificuldade, tenha isso vivo em seu coração. Há um propósito nisso.
e eu sairei mais forte dessa luta. Eu terei uma nova experiência. A minha fé se tornará mais robusta depois disso. É isso que Deus realmente espera de cada um de nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.